Era uma manhã fria na Sibéria, geada sobre as grades de ferro, e um prisioneiro cansado ajoelhado em oração. Entre as décadas de 1930 e 1960, a União Soviética tentou extinguir a religião com força bruta. Igrejas foram fechadas, pastores foram arrastados para fora durante a noite e os crentes eram ridicularizados ou coisa pior. Sobre o comunismo, adorar a Deus podia levá-lo a um campo de trabalho forçado. No entanto, atrás do arame farpado de um desses campos, uma história real de coragem e milagres se desenrolou. É a história de um homem que não abriu mão de sua fé e de um velho boi chamado Maxim que o ajudou. Para entender nossa história, precisamos lembrar o contexto da era da perseguição soviética. Os líderes comunistas declararam guerra à religião. Eles acreditavam que a fé em Deus não tinha lugar em sua utopia. Como resultado, milhares de igrejas foram fechadas e muitos pastores foram presos simplesmente por pregarem sobre Jesus. Os cristãos adoravam em reuniões secretas nas casas, sempre temendo uma batida na porta. A propaganda despejava desdém sobre as pessoas que, segundo eles, acreditavam em superstições antigas. Na escola e na sociedade, os crentes, especialmente aqueles que guardavam o sábado do sétimo dia, eram rotulados como atrasados ou desleais. Uma política cruel era a semana de trabalho de 6 dias, imposta pelo regime, o que significava que o sábado era um dia de trabalho normal. Para os guardadores do sábado, isso era um ataque direto à sua fé. Muitos cristãos se recusavam a trabalhar aos sábados, honrando o mandamento bíblico de descansar no sétimo dia. Mas sua lealdade tinha um preço. Os chefes soviéticos puniam ou demitiam qualquer pessoa que faltasse ao trabalho de sábado. Alguns eram multados, outros perdiam seus empregos e alguns eram até presos por violar as leis trabalhistas ao descansarem no sábado. O governo os chamava de preguiçosos ou parasitas. No entanto, esses crentes permaneciam firmes. Eles se lembraram da lei de Deus. O sétimo dia é o sábado do Senhor. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu nem o teu gado. Êxodo 20, verso 10. Em outras palavras, até um boi ou um jumento deveria descansar no dia santo de Deus. Ainda assim, na União Soviética, descansar no sábado podia torná-lo um inimigo do Estado. Este era o mundo da nossa história. Um mundo onde a fé era testada a cada passo. Mas mesmo neste clima hostil, cristãos corajosos se levantaram por Deus. No meio dessa perseguição, conhecemos um homem notável, cuja aprovação pessoal se tornaria uma lenda da fé sabática. Nikolai Panchuk era um desses crentes firmes. Ele era um pastor humilde na Ucrânia, guiando pequenas congregações subterrâneas que se reuniam em celeiros e casas. Por todos os relatos, Nikolai era completamente dedicado a Deus. Ele liderou 11 igrejas domésticas durante aqueles dias difíceis, ensinando seus membros a confiar em Deus, não importando o que acontecesse. Quando a polícia secreta, a KGB, o assediava por informações, Nikolai se recusava a trair seus irmãos cristãos. Ele não daria os nomes dos membros da igreja, mesmo sob grande pressão. Este pastor quieto e gentil mostrava uma coragem surpreendente. Ele acreditava em obedecer a Deus acima de tudo, mesmo que isso significasse irritar homens poderosos. Eventualmente, as autoridades soviéticas decidiram que já bastava da influência do pastor Nikolai. Pregar sobre o sábado do sétimo dia e incentivar as pessoas a adorarem a Deus era, aos seus olhos, um crime grave. Assim, Nikolai foi preso por sua fé e acusado de ser desleal ao Estado ateu. Ele não havia feito nada violento ou imoral. Seu crime era simplesmente se recusar a trabalhar no sábado de Deus e se recusar a parar de compartilhar Jesus. Os agentes da KGB exigiram que ele renunciasse às suas crenças, mas isso ele não faria. Eles ordenaram que ele trabalhasse aos sábados, e ele respondeu calmamente: "Devo honrar o dia santo de Deus." Por essa postura, Nikolai foi sentenciado a anos de trabalhos forçados na Sibéria. Ele foi arrancado de sua família e enviado em um trem lotado para um campo prisional congelado, longe de casa. O ano era por volta da década de 1950, e Nikolai estava prestes a entrar em um vale pessoal de sofrimento por causa de sua fé.
Perseguido por sua fé cristã, ele permaneceu no campo siberiano por anos, recusando-se a sacrificar suas crenças e sofrendo as consequências. Mesmo quando desceu do trem na neve até os joelhos, Nikolai sussurrou uma oração: Senhor, ajuda-me a manter a coragem e a ser fiel a Ti. Ele não sabia o quão severos seriam os testes. No campo prisional siberiano, os comandantes tentaram esmagar a fé de Nikolai imediatamente. No primeiro sábado, Nikolai recusou educadamente fazer o trabalho exigido. Em vez disso, ele descansou e adorou em particular, honrando o quarto mandamento. Os guardas ficaram furiosos. Eles o espancaram com punhos e paus, deixando-o ferido. Você vai trabalhar no próximo sábado, ou então... rosnaram. Nikolai simplesmente respondeu que não podia desobedecer a Deus. Quando o segundo sábado chegou, Nikolai novamente permaneceu firme. Desta vez, os oficiais o arrastaram para uma pequena caixa de madeira mantida perto do galpão das vacas, uma cela de punição rústica conhecida sombriamente como a caixa. Era tão pequena que um homem adulto não conseguia ficar em pé nem se esticar totalmente. Eles empurraram Nikolai para dentro desta caixa apertada, onde ele teve que se sentar encolhido com os joelhos no peito. Então eles trancaram a porta e o deixaram lá no escuro. Ele ficaria trancado naquela caixa miserável por 10 dias. A única coisa que lhe davam era um pouco de água, nenhuma comida. Ventos frios penetravam pelas frestas. As noites na Sibéria podem cair bem abaixo de zero, e Nikolai tinha apenas suas roupas de prisão esrafapadas. Era uma tortura calculada para quebrar sua vontade. Como Nikolai sobreviveu àqueles dias? Mais tarde, ele lembraria que apenas a oração e os hinos o mantinham são. Curvado na escuridão, ele sussurrava os versículos bíblicos de que conseguia se lembrar e cantarolava suavemente hinos como Deus cuidará de ti. Outros prisioneiros podiam ouvi-lo fracamente. Muitos o conheciam pelo apelido de o pregador da caixa. Em vez de gritar ou amaldiçoar, ele estava orando e louvando a Deus de dentro de uma caixa de tortura. Um guarda bondoso, comovido com a devoção de Nikolai, sorrateiramente lhe deu um pedaço extra de pão algumas vezes. Aquele guarda arriscou seu emprego para mostrar misericórdia e Nikolai agradeceu a Deus por este pequeno milagre de compaixão. Após 10 longos dias, eles puxaram Nikolai para fora. Ele estava vivo, mas fraco e rígido. Suas pernas estavam tão dormentes que ele mal conseguia ficar em pé. Eles o deixaram se recuperar por 2 dias e o colocaram em serviço de trabalho normal por mais alguns. Mas quando o próximo sábado chegou, Nikolai mais uma vez não trabalhou. Fiel às suas convicções, ele descansou no sábado. E com a mesma certeza, os oficiais o jogaram de volta na caixa por mais 10 dias. Assim, um ciclo cruel começou. 10 dias na caixa, 2 dias para recuperar suas forças, 2 dias de trabalho forçado, depois de volta para a caixa. Isso continuou semana após semana, mês após mês. Incrivelmente, essa rotina de sofrimento durou quase 2 anos. Tente imaginar. Por mais de 100 sábados seguidos, o pastor Nikolai definhava naquela pequena caixa porque não quebraria o quarto mandamento de Deus. Pela lógica humana, ele deveria ter morrido ou enlouquecido. Mas sua fé só queimava mais forte. Outros internos começaram a respeitar o pastor magro e de fala mansa que preferia suportar a inanição em uma caixa de madeira, a desobedecer a seu Deus. O espírito inquebrável de Nikolai era um sermão vivo. Até alguns guardas começaram a se sentir inquietos. Por que eles não conseguiam quebrar esse homem? Que força secreta ele tinha? Nikolai sorria com os lábios rachados e dizia a quem perguntasse: Deus está comigo nesta caixa. Era como se a história de Daniel na cova dos leões estivesse se repetindo, com Nikolai em uma caixa e os leões da crueldade incapazes de destruir sua fé. Após 2 anos dessa tortura implacável, algo aconteceu que mudou tudo. Um oficial soviético de alta patente, um coronel, veio inspecionar o campo. Quando soube que um prisioneiro era regularmente trancado em uma caixa por se recusar a trabalhar aos sábados, o coronel ficou indignado, não com o Nikolai, mas com o diretor do campo. Talvez o coronel considerasse o castigo excessivo, ou talvez ele simplesmente quisesse maximizar a produção de trabalho do campo. De qualquer forma, ele ordenou que Nikolai fosse libertado da caixa imediatamente. Nikolai esticou seus membros encolhidos e respirou uma oração de agradecimento. Ele assumiu que o pior tinha finalmente acabado, mas na verdade, um novo teste e um milagre surpreendente estavam prestes a começar.
Depois de libertar Nikolai da caixa, o coronel visitante ainda tinha um desafio para ele. As autoridades do campo ressentiam se a postura sabática de Nikolai atrapalhasse seu cronograma de trabalho. Então, o coronel propôs um compromisso, ou o que parecia ser um. Ele designou Nikolai para um dos trabalhos mais difíceis de todo o campo: transportar água. Todos os dias, Nikolai deveria encher uma carroça de madeira com barris de água para os prisioneiros e guardas. Um boi velho chamado Maxim puxaria a carroça. O problema? Nikolai deveria entregar o suprimento total d'água do campo em 6 dias, em vez dos habituais 7. Se ele conseguisse administrar isso, disse o coronel, Nikolai teria permissão para descansar todos os sábados. Mas se ele falhasse mesmo uma vez, teria que trabalhar aos sábados como todos os outros ou enfrentar uma punição pior. O coronel olhou nos olhos de Nikolai e essencialmente disse: se você conseguir toda a água que este campo precisa para a semana em 6 dias, então você pode ter seu sábado livre. O coração de Nikolai pulou de esperança e tremeu um pouco. Seria esta uma porta que Deus estava abrindo ou outra armadilha? Ele não tinha escolha a não ser tentar. Com a ajuda de Deus, farei o meu melhor, ele respondeu calmamente. No fundo, os oficiais do campo tinham certeza de que essa tarefa quebraria o teimoso pregador. Toda semana, o campo exigia uma enorme quantidade de água, retirada de uma nascente muito abaixo e carregada por um caminho acidentado. Normalmente, era necessária uma equipe trabalhando todos os 7 dias para acompanhar. Agora, um único homem e um boi velho e lento tinham que fazer isso em 6 dias. Os guardas sorriram e sussurraram: ele nunca vai conseguir. Vamos tê-lo de volta na caixa ou implorando para trabalhar aos sábados em pouco tempo. Eles até deram uma cutucada pesada no boi, dizendo: vamos ver se seu Deus fará esse animal preguiçoso andar mais rápido. O próprio Nikolai viu as dificuldades. Maxim, o boi, era gentil, mas já passara do seu auge, e a trilha para a nascente era longa e muitas vezes lamacenta ou gelada. Cada manhã, ele teria que engatar Maxim a uma carroça de boi, viajar mais de 1 milha até a nascente, encher 16 barris grandes de água e então convencer o boi a voltar, puxando a carga pesada e escorregando sobre o solo congelado. E ele teria que fazer viagem após viagem, quantas fossem necessárias para cumprir a cota diária. No primeiro dia desta nova tarefa, Nikolai orou: Senhor, vou honrar teu sábado. Por favor, honra meus esforços. Então, ele estalou uma língua e incitou: anda, Maxim! O boi esbaforiu e começou a andar para a frente. Naquele dia e nos vários dias seguintes, Nikolai e Maxim trabalharam do amanhecer até o anoitecer. O velho boi se movia em seu ritmo normal, isto é, muito lentamente. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, eles transportaram carga após carga, mas, no final da semana, ainda estavam aquém do requisito total de água. Cada noite, Nikolai caía em seu beliche, totalmente exausto, com os músculos doendo. Ele estava trabalhando tão duro quanto qualquer homem poderia, mas não era o suficiente. Na noite de quinta-feira, um nó de preocupação apertou no peito de Nikolai. Como vamos carregar cargas duplas a tempo? Ele pensou. O sábado estava se aproximando, e se a água não fosse toda entregue, então os oficiais certamente o forçariam a trabalhar no sábado ou o jogariam de volta na caixa. Alguns outros prisioneiros o zombaram. Então, pregador, parece que seu Deus não está ajudando aquele boi a andar mais rápido? Até os internos de bom coração balançaram a cabeça com pena. Eles sabiam que transportar água para 7 dias em apenas 6 dias era humanamente impossível. Nikolai acariciou o pescoço do boi e sussurrou: Maxim, precisamos de um milagre. Vamos orar para que amanhã seja diferente. Sexta-feira, amanheceu fria e cinzenta. Nikolai levantou-se antes do toque de corneta, ajoelhou-se na palha e implorou a Deus por força. Este era o 6º dia, o dia que decidiria tudo. Ele foi até o estábulo do boi e deu um tapinha gentil no velho Maxim. Hoje é sexta-feira, amigo. Vamos fazer o nosso melhor, ele disse em voz alta. Os guardas observavam com os braços cruzados, prontos para ver o homem do sábado falhar. Nikolai respirou fundo, então estalou as rédeas. O que aconteceu a seguir surpreendeu a todos.
Naquela sexta-feira, foi como se o céu desse ao boi Maxim um impulso de energia. O animal lento de repente jogou os ombros no arreio e partiu em um ritmo acelerado. Nikolai quase tropeçou enquanto corria ao lado da carroça. Desceram até a nascente, mais rápido do que nunca. Maxim normalmente tinha que ser cutucado para se mover. Agora, o boi marchava com determinação. Depois de encher os barris, Nikolai o guiou de volta, esperando que o boi se cansasse. Mas Maxim continuou firme. O dia todo, neste sexto dia da semana, o boi trabalhou com um vigor sobrenatural. Ele não desacelerou, nem exigiu descanso. Ele fez viagens extras para a nascente que Nikolai nunca sonhara serem possíveis. Os outros prisioneiros pararam suas próprias tarefas para assistir com espanto enquanto o boi trotava para frente e para trás, para frente e para trás. Ao pôr do sol de sexta-feira, Nikolai e Maxim haviam transportado as rações completas de água da semana para todo o campo. Os 16 barris para o dia, mais os barris adicionais necessários para o dia seguinte. Na verdade, eles terminaram justamente quando o sol estava se pondo e o sábado estava prestes a começar. Com as mãos trêmulas, Nikolai desengatou o boi ofegante, mas estranhamente contente, e sussurrou: "Bom menino, Maxim, você conseguiu! Deus nos ajudou a fazer isso." Os guardas estavam sem palavras. Por todos os cálculos, o pregador deveria ter falhado no desafio. Mas lá estavam eles com mais do que água suficiente para durar até o dia seguinte. Na manhã de sábado, fiel ao acordo, Nikolai não compareceu ao trabalho. E não havia necessidade de ele o fazer. O campo tinha água de sobra para o dia. Oficiais céticos disseram: "Bem, talvez ontem tenha sido um acaso do bom tempo." Mas quando tentaram fazer Maxim puxar uma carroça naquele sábado, o boi se recusou a se mover 1 centímetro. Eles estalaram o chicote. Ele mexeu as orelhas e ficou teimoso. Eles gritaram. Ele, placidamente, mastigou seu bolo. O boi que praticamente tinha corrido na sexta-feira não se mexeria no sábado, não importasse o que fizessem. Era como se o próprio boi entendesse qual dia era o dia santo de descanso de Deus. Os prisioneiros riram baixamente à vista de guardas frustrados gritando com um boi teimoso. Nikolai passou o sábado agradecendo a Deus em silêncio. Ele sabia que o céu havia intervindo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, diz a Escritora. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Êxodo 20, versos 9 e 10. Nos tempos antigos, Deus fornecia maná no deserto, uma porção dupla no 6º dia, para que seu povo pudesse descansar no 7º. Agora, em um deserto siberiano moderno, Deus fornecerá água em medida dupla no 6º dia, para que seu servo pudesse guardar o sábado. Um milagre. Todos naquele campo, acreditem ou não, reconheceram que algo extraordinário havia ocorrido. E o milagre não aconteceu apenas uma vez. Semana após semana, durante anos, o padrão se repetiu. De domingo a quinta-feira, o velho Maxim andava em seu ritmo normal e preguiçoso, muitas vezes frustrando Nikolai enquanto ele tentava ficar um pouco adiantado. Mas toda sexta-feira, sem falha, a força de Maxim parecia renovada. Ele se movia com velocidade surpreendente, transportando o dobro da quantidade usual de água. Então, todo sábado, o boi absolutamente se recusava a trabalhar. Era como se uma mão invisível ligasse o interruptor na mente daquela criatura, dizendo: "Sexta, trabalhe duro. Sábado, é sábado, não trabalhe." Os internos começaram a sorrir e dizer: "Maxim não precisa de calendário. Ele sabe quando é sábado." Até o diretor do campo cínico teve que admitir que algo estava acontecendo além de seu controle. Ele supostamente balançou a cabeça e resmungou: "Aquele pregador fez um guardador do sábado do boi." Imagine isso. Um oficial soviético rude reconhecendo que aquele animal mudo estava honrando o dia de Deus. Tudo por causa da fé de um homem. A obediência inabalável de Nikolai e o milagre do boi do 7º dia tornaram-se o assunto do campo. Criminosos endurecidos e guardas ateus testemunharam evidências tangíveis do Deus da Bíblia. Eles viram que o poder de Deus é real. Real o suficiente para parar um boi em seus trilhos. Nikolai não era mais ridicularizado como um fanático. Muitos o tratavam com uma reverência silenciosa. Afinal, eles tinham visto com seus próprios olhos que quando este prisioneiro honrava o sábado, seu Deus providenciava para ele de uma maneira maravilhosa. Deus provou que sua lei não pode ser pisoteada sem consequências, mesmo por uma besta de carga.
O milagre do sábado continuou enquanto Nicolai permaneceu naquele campo. Foi um testemunho contínuo de que, aqueles que me honram, honrarei. Primeiro livro de Samuel, 2, verso 30. Acabamos de testemunhar o incrível milagre de Deus, o boi trabalhando em dobro na sexta-feira e parado no sábado. A fé de Nicolai foi recompensada abertamente. Mas o que aconteceu a seguir? Nos anos finais da prisão de Nicolai, esta maravilha semanal mudou corações. Vamos ver como este teste de fé terminou e que impacto deixou nos outros. Para os guardas do campo, o caso de Nicolai tinha sido um teste de vontades. Eles queriam quebrar sua lealdade ao sábado do sétimo dia. Em vez disso, eles acabaram assistindo a um milagre se desenrolar sob os narizes deles. A fé de Nicolai havia sido testada ao extremo, e foi provada genuína. O próprio mandamento que tentaram forçá-lo a violar foi exaltado à vista de todos. Os guardas, que antes o zombavam, não podiam mais negar que algo sobrenatural estava em ação. Eles tinham feito de tudo para esmagar este pastor quieto. Espancamentos, confinamento solitário, humilhação. No entanto, ele saía de cada prova com paz e determinação. Agora, o boi milagroso havia deixado claro: o Deus de Nicolai era real e poderoso. De que outra forma um animal poderia ser tão consistente semana após semana, desafiando qualquer treinamento humano? O diretor do campo e os oficiais, em grande parte, deixaram Nicolai em paz depois disso. De fato, honrando o acordo, eles permitiram que ele tivesse seus sábados livres a partir daquele ponto. Alguns dos guardas até começaram a mostrar respeito quando falavam com ele. E lembra daquele guarda simpático que costumava esconder pão para Nicolai na caixa? Podemos imaginar que sua fé em Deus se aprofundou ao testemunhar esses eventos. O testemunho inabalável de Nicolai levou outros no campo a acreditar em Jesus e a admirar o Deus da Bíblia. Alguns companheiros prisioneiros começaram a guardar o sábado silenciosamente, comovidos pelo exemplo de Nicolai. Em um lugar projetado para destruir a fé estava se espalhando. A luz da verdade de Deus havia perfurado a escuridão do campo de trabalho. Nicolai permaneceu humilde através de tudo. Ele não se vangloriou do milagre, nem se viu como um herói. Ele costumava dizer: "Foi Deus, não eu. Deus enviou aquele boi. Deus me deu força." O sábado para ele não era apenas uma teoria, era a vida mesma. A cada semana que passava, vendo Deus prover, o amor e a confiança de Nicolai no Senhor cresciam mais fortes. Em vez de ser quebrado, seu testemunho se fortaleceu com cada prova. Outros prisioneiros lhe perguntavam calmamente: "Pastor, por que você se importa tanto com um dia?" Nicolai sorria e respondia: "Porque é o dia de Deus, um dia santo. Ele o criou para nossa bênção. E Deus nunca me decepcionou quando o honro." Sua vida dava peso às suas palavras. Lá estava ele, um homem injustamente preso, ainda assim cheio de paz e perdão. Ele até mostrava bondade para com os seus algozes quando podia. Verdadeiramente, Deus lhe dera uma vitória não apenas sobre o trabalho forçado, mas sobre o ódio e o medo. Esta experiência inteira mostrou que Deus estava no controle, mesmo atrás do arame farpado soviético. A própria natureza obedecia ao sábado do Criador naquele campo. No final, quem tinha sido o tolo? Não Nicolai, mas aqueles que pensavam que poderiam extinguir a lei de Deus. A firmeza de Nicolai provou que nenhum opressor pode tirar a liberdade de uma consciência ligada a Deus. O milagre de Maxim, o boi, testemunhou que o poder de Deus é maior do que qualquer poder terreno. Como diz a Escritura: "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" Romanos 8, verso 31. Os captores de Nicolai aprenderam que lutar contra um homem de fé era, na verdade, lutar contra o Deus a quem ele servia. Uma batalha que eles nunca poderiam vencer. Com a questão do sábado resolvida por intervenção divina, Nicolai continuou a sua sentença de prisão com uma alegria tranquila. Ele tinha a certeza de que Deus estava com ele a cada passo e a cada puxão de carroça de boi do caminho. E Deus não havia terminado de escrever esta história. Um novo capítulo estava prestes a começar. A liberdade para Nicolai e o compartilhamento deste testemunho com o mundo além do campo. Após 10 anos longos de cativeiro, o pastor Nicolai Panchuk foi finalmente libertado do campo de trabalho siberiano. As circunstâncias exatas de sua libertação
não estão totalmente registradas, mas provavelmente a mudança do clima político na União Soviética teve uma parte. Era o início da década de 1960, e alguns prisioneiros religiosos estavam sendo libertados enquanto o regime relaxava ligeiramente seu controle de ferro. Nikolai, maltratado, mas não quebrado, saiu daquelas portas da prisão um homem livre. Só se pode imaginar que seu primeiro ato como pessoa livre foi ajoelhar-se na terra e agradecer a Deus por tê-lo sustentado. Voltou para casa, para sua família e para o pequeno rebanho de crentes que havia orado por ele durante todos esses anos. Eles choraram e se alegraram ao ver seu amado pastor vivo. E Nikolai tinha uma história incrível para contar. A história do boi do 7º dia. Conforme Nikolai contava os milagres que testemunhava, os irmãos na fé eram fortalecidos em sua fé. Seu testemunho se espalhou por boca a boca através da comunidade cristã subterrânea. Em reuniões secretas, as pessoas compartilhavam. Você ouviu falar do pastor na Sibéria e do boi que não trabalhava no sábado? Para aqueles que adoravam escondidos, com medo da perseguição, a experiência de Nikolai era como um vento fresco em suas velas. Mostrava que Deus ainda operava milagres para aqueles que o honravam. Também mostrava que guardar o sábado valia a qualquer custo, porque Deus era fiel. Era um farol encorajador durante um tempo em que muitos eram tentados a desistir sob pressão. Se Deus podia usar um boi para sustentar seu sábado num campo de prisão, ele certamente poderia cuidar de seu povo em outros lugares. O legado do sofrimento de Nikolai estendeu-se até mesmo àquele campo siberiano depois que ele partiu. Eis uma nota surpreendente. O velho boi Maxim continuou seu hábito sabático mesmo sem Nikolai estar lá. De acordo com relatos, quando um novo prisioneiro foi designado para transportar água e tentou fazer Maxim trabalhar aos sábados, o boi ainda se recusava. Todos os espancamentos e gritos não conseguiam fazer o animal dar um único passo no 7º dia. 6 dias ele trabalharia, mas no sábado, Maxim fincava seus cascos e permanecia firme. Os oficiais do campo e os internos lembravam: este é o boi do Nikolai, ele só trabalha 6 dias. Que senso de humor e vitória da parte de Deus! Muito tempo depois de seu servo humano ter partido, Deus deixou um pregador mudo para trás naquele boi. Todo sábado em que Maxim descansava era como um memorial da verdade pela qual Nikolai havia defendido. O testemunho permaneceu naquele campo, apontando silenciosamente para todos o Criador do 7º dia. Nos anos posteriores, os crentes contaram a história do boi do 7º dia em igrejas, em reuniões campais e até mesmo impressa para que não fosse esquecida. Ela inspirou inúmeros cristãos ao redor do mundo. Esta história é contada a crianças e adultos como um exemplo de fé corajosa. Ela nos lembra que mesmo atrás da cortina de ferro, Deus tinha seus heróis. O nome de Nikolai Panchuk tornou-se associado à inabalável fidelidade sabática e ao cuidado milagroso de Deus. O que é mais importante, no entanto, não é a fama do homem, mas a glória de Deus que fez tudo acontecer. Nikolai eventualmente faleceu. Ele viveu seus dias fielmente, mas o impacto de sua experiência vive. Sua vida grita a mesma mensagem que os 3 hebreus na Babilônia proclamaram, ou Daniel na cova dos leões, ou qualquer crente perseguido: Deus é capaz de livrar. E mesmo que ele não livre imediatamente, não nos curvaremos a nenhum outro. No caso de Nikolai, Deus livrou de uma forma criativa e inesquecível. O legado pode ser resumido simplesmente: honre o sábado de Deus e Deus o honrará. Portanto, seja a nossa provação grande ou pequena, lembremo-nos da lição de Nikolai. Deus cumpre o que promete para aqueles que confiam nele completamente. Nossos desafios podem ser diferentes, mas o mesmo Deus que fortaleceu um pastor fiel e um boi na Sibéria está vivo e é capaz de nos ajudar hoje. No final, a história do boi do 7º dia não é realmente sobre um boi ou mesmo sobre um homem. É sobre Deus. Um Deus que é fiel às suas promessas, um Deus que diz: aqueles que me honram, honrarei. E cumpre essa promessa. Esse mesmo Deus o convida hoje. Você vai confiar em mim? Você vai dar um passo de fé e me seguir? Mesmo que outros não o façam? Mesmo que seja difícil? Se sua resposta é sim, então prepare-se para ver sua mão em sua vida. Pode não ser sempre dramático, mas será sempre para o seu bem. Então, querido amigo, tenha coragem.
O milagre do sábado na Sibéria mostra que nenhuma situação é muito escura, nenhum fardo é muito pesado para Deus intervir. Ele pode usar até um boi velho para realizar maravilhas. O que mais ele pode fazer através de um coração disposto como o seu? Entregue suas preocupações e provações a ele. Permaneça firme pelo que é certo e observe como Deus escreverá o próximo capítulo da sua história de fé. Quem sabe, talvez um dia no céu, você encontrará Nikolai Panchuki e juntos louvaremos o Deus que nunca abandona os seus. Até lá, lembre-se, Deus honra aqueles que o honram. Que você e eu vivamos essa verdade todos os dias, por sua graça. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz.